A próxima questãozinha aqui é a questão de número 3 e diz assim, ó, Vasconcelos, aí cita aqui, né, o ano da publicação do livro e a página, né, do livro, a página 61, diz assim, ó, frisa que uma das finalidades do projeto político-pedagógico é ser elemento estruturante aqui, ó, estruturante da identidade da instituição. E, de fato, né, o PPP, ele é a estrutura, é o esqueleto daquela instituição. E aí ele fala, é ser elemento estruturante da identidade da instituição. Perfeito? E aí, sobre o PPP, é incorreto afirmar. Então, uma outra questãozinha aqui, pedindo uma inverdade, ok? Então, vamos lá. E diz assim, ó, a articulação do plano de aula com o PPP dá mais consistência e organicidade ao plano. B. Uma das partes que compõem o PPP é a programação. Perfeito? E aí, a nossa letra C, pegando aqui meu mouse, pronto. A nossa letra C diz assim, ó, o marco filosófico ou doutrinal refere-se à direção ao ideal geral da escola, retratando a proposta de sociedade, pessoa e educação assumida pelo coletivo dessa instituição. Ok? E aí, continuando, porque, né, volto a repetir, ele pede algo que seja incorreto. A letra D. No diagnóstico, a descrição da realidade é necessária e suficiente para se ter uma compreensão crítica dela. Então, meus amores, nós temos aqui 4 possibilidades, né, de acordo, né, com aquilo que Vasconcelos, né, falou, só que ele quer uma inverdade. Ok? Então, nós temos 3 possibilidades aqui que estão corretas e uma incorreta. Quando ele fala, aqui na letra A articulação do plano de aula com o PPP dá mais consistência e organicidade ao plano, isso é bem claro, né? Porque a articulação do plano de aula com o PPP, isso aqui é uma coisa que se faz necessário, né? Aqui, ó, dá mais consistência e organicidade ao plano? Com certeza, porque quando a gente for fazer o nosso plano de aula, o nosso planejamento, a gente tem sempre que pensar, né, em fazer essa articulação com o nosso PPP. Perfeito? Então, a letra A, perfeitinha, ele quer algo incorreto. B. Uma das partes que compõe o PPP é a programação, claro. Tem que ter também, dentro do nosso PPP, algo importantíssimo que chamamos de programação. Perfeito? Isso aqui também está certinho. Lembrando que o PPP ele é um documento que possui uma intencionalidade, né? Não posso esquecer desse fato. Então, a programação está previsto também nesse processo de construção do nosso PPP. Então, ele quer algo que seja incorreto. C. O marco filosófico ou doutrinal refere-se à direção, ao ideal geral da escola, retratando a proposta da sociedade, com certeza, né? Aqui, ó, pessoa e educação assumida pelo coletivo dessa instituição. Então, aqui também está perfeitinho, né? Perfeitinha a nossa letra C. Já a letra D diz assim, ó, no diagnóstico, a descrição da realidade é necessária e suficiente para se ter uma compreensão crítica dela. Gente, quando ele fala aqui que quando vai se fazer o diagnóstico, né, da realidade daquela sociedade, né, para a construção do PPP, né, para a construção do perfil, né, para ditar o perfil a identidade daquela unidade escolar, quando ele fala no diagnóstico, a descrição da realidade é necessária, sim,
é necessária. Mas é o suficiente? Não, né, gente? Esse suficiente aqui, né, acaba por invalidar a nossa alternativa. Aqui, ó, o suficiente para se ter uma compreensão crítica dela. Não apenas, né, a dizer que no diagnóstico apenas você entender a realidade, isso é necessário, mas que isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. Existem várias etapas, né, para a elaboração e construção do PPP, principalmente nesse processo de diagnóstico, né, para que a gente entenda como é que vai ser montado, como é que vai ser esse perfil. Isso não é o suficiente eu saber a respeito da realidade daquela comunidade, por exemplo, né? Existem vários aspectos a serem analisados, né? Para que a gente faça um PPP muito bem elaborado, muito bem construído, com suas intencionalidades, né? Com suas finalidades, perfeito? Então, o gabarito aqui, como ele quer uma incorreta, é a nossa letra D.